Então, agora a gente vai aprender como a gente faz o download da planilha Sinap. A gente vai ver que ela é bem complexa, a gente vai passar planilha por planilha, passo por passo, entendendo exatamente o que é cada coisa e aonde a gente vai buscar essas informações. Então, vem comigo. Bom, então eu já digitei Sinap no Google. No primeiro item aqui eu já entro, né, um site da Caixa Econômica Federal, já entro aqui no Sinap. Bom, e aí ele tem esse jeitão aqui, tá bom? Eu venho aqui na aba Downloads, tudo bem? Eu venho aqui na aba Downloads e aí eu vou pesquisar pela composição, pela Sinap. Eu posso digitar aqui já, Sinap. Só que ele acaba demorando um pouquinho. Então vamos tentar achar na mão. Aqui, ó, ele achou a Sinap. E aí, Sinap a partir de julho de 2019. Desculpa, a partir de julho de 2009. Então, mês a mês, essa Sinap ela vai sendo lançada. Então, a gente vê que a última Sinap que tem é do mês 6. Olha aqui, ó, 06 de 2020. Tá? E aí existem duas tabelas, a desonerada e a onerada. Opa, primeiro ponto de parada aqui que a gente precisa entender. O que é uma tabela desonerada e o que é uma tabela não desonerada. Então, vamos lá. Olha aqui então, o que acontece? A desoneração ela vai ocorrer sobre a folha de pagamento, tá? Então, lembra que eu falei que a Sinap ela considera vários custos? Então, ela vai considerar que toda a tua equipe de trabalho você não está fazendo via empreita, você está assinando a carteira dela, pagando todos os direitos trabalhistas de um contratado normalmente, né? E aí, o que acontece? Como, principalmente para a construção civil, né? Muita gente não assinava a carteira dos empregados, houve então um movimento para tentar legalizar isso. Ou seja, desonerando alguns impostos da folha de pagamento. Então, lá, né, em 2011, existiu uma lei, né, que abaixa os custos da folha de pagamento, ok? Para determinados segmentos. Então, por exemplo, isso vai depender do CNAE, que é a Classificação Nacional das Atividades Econômicas. Então, se você tem uma empresa, tem um CNPJ, essa sua empresa ela tem, no mínimo, uma atividade econômica, um CNAE. Então, para esses CNAEs, se você for contratar uma pessoa, você tem uma desoneração de impostos, ou seja, o seu custo com o pessoal cai um pouquinho, tá bom? Então, basicamente é essa a diferença entre desonerada e não desonerada, ok? Na maioria das empresas de construção civil, se tiver CNPJ aberto, ela é desonerada, né? Ela abaixa um pouco os impostos que você precisa pagar para o seu funcionário, ok? Devido a essa lei lá de 2011, ok? Bom, então voltando aqui, a gente já viu a diferença, tá bom? Nós vamos verificar que o principal custo que acaba deixando a planilha da Sinap mais cara é referente à mão de obra, né? Porque muitas vezes você contrata mão de obra por empreita. Então, na verdade, acaba nem surtindo muito efeito se você pega a não desonerada da desonerada, porque a gente vai acabar modificando o valor da nossa mão de obra, porque a gente não vai conseguir contratar todos os meus funcionários, a gente vai ter que subcontratar, né? Então, existe essa questão, tá bom? Mas, de qualquer maneira, a gente vai pegar a tabela desonerada, a tabela em que existe essa redução de impostos justamente porque a gente está imaginando aqui uma empresa de construção civil comum. Uma empresa de construção civil comum, ela tem um CNPJ aberto e ela pode realizar essa desoneração. Então, a gente vai fazer o download dessa planilha aqui, da mais atual, tá? Aqui da de junho. E aí vai vir um arquivo zip. A gente vai abrir esse arquivo zip e vai ver o que vai vir nessa planilha.
Bom, voltando aqui, já fiz o download, já descompactei, a gente viu que tem bastante coisa aqui, né? Então a gente vai ter que ir uma por uma, tá bom? Bom, quais são as principais tabelas que a gente precisa? Bom, então vamos lá, pessoal. Primeira planilha que a gente vai ver aqui é essa aqui, ó, catálogo de composições analíticas, ou seja, essa composição analítica, ela é desmembrada, né? Existe a sintética e existe a analítica. Então, o catálogo de todas as composições analíticas que a gente tem na Sinap. Então, olha só como é que ela vem. É uma planilha um pouquinho grande, né? Temos aí na primeira aba cerca de 40 mil linhas, né? Aí nós temos aí mais algumas outras composições na outra aba, na sem custo, sem preço, mas vamos tentar pegar aqui apenas as composições que já têm o custo na própria base da Sinap, né? Porque senão acaba dificultando um pouquinho para a gente. Então, ela vai dar aqui todas as composições que tem. E aí, como é que a gente faz, né, para pegar todos esses valores? Aí a gente usa, né, o nosso bom e velho localizar aqui, que a gente consegue ter uma visão geral de todas as composições. Então, por exemplo, né, vamos imaginar que eu estou fazendo um orçamento e eu precise saber exatamente quanto eu vou gastar para a escavação, para alvenaria, por exemplo. Então eu venho aqui em localizar, a gente pode colocar aqui alvenaria e você vai ter uma série, eu posso vir aqui até em localizar tudo, que fica mais fácil. E aí aqui a gente vai ter uma série de alvenarias, né? Ela pode estar dentro até de um subitem ou de uma própria composição, como por exemplo, quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada. É isso que eu quero? Não, né? Eu não quero isso. Então isso aqui é uma outra composição. A gente pode vir aqui, ó, alvenaria de embasamento. A gente vai verificar o que é uma alvenaria de embasamento. Então eu tenho, ó, vários tipos de alvenaria aqui. Significa que eu vou ter que aprimorar um pouco, né, a minha busca. Então aqui eu já achei, por exemplo, alvenaria de vedação. Olha só, achei aqui uma composição, várias composições, você vê que elas vêm numa ordem lógica de alvenaria de vedação. Vamos pegar essa aqui, por exemplo? Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9 por 19 por 19, espessura de 9. Então, uma parede com tijolo em pé, né? Parede com tijolo em pé de 9, a hora que fica acabada, fica com 15, né? 9 centímetros mais 2 de reboco para cada lado, vai dar 13, mais 1 de massa corrida, pintura, ou eventual cerâmica, né? Vai dar 15 centímetros ela acabada. Então, por exemplo, podemos pegar aqui esta alvenaria. Então, nós temos aqui, ó, o que a gente precisa para fazer 1 metro quadrado. Olha só, unidade da alvenaria, metro quadrado. O que a gente precisa? Bloco cerâmico. Olha só, não é unidade bloco cerâmico. Aqui está dado em 1000, né? Milheiro. A gente compra o tijolo por 1000, né? Aqui por 1000 eu uso 0,028 milheiro. Tela de aço soldado, né? Que é para evitar fissura. Pino de assa, argamassa, o pedreiro e o servente. Tá? Então eu tenho tudo isso aqui, do lado eu tenho os índices de consumo, tá? Eu só precisava pegar o índice de consumo, lembra? Então, para eu fazer 1 metro quadrado de alvenaria, eu já tenho tudo isso. E agora, como é que eu faço para saber o preço de tudo isso? Né? Não está nessa planilha. Em que planilha está? Está nesta planilha aqui, ó. A gente volta aqui, Sinap, custo de referência das composições analíticas. Então aqui vai dar o custo. Essa planilha ela só dá o custo para gente. E olha só que bonita que ela vem. Olha aí, ó, não estou entendendo nada dessa planilha. O que eu vou fazer? Gente, não se preocupa. O que eu preciso me preocupar é com essa coluna R aqui, ó, que é o preço unitário. É o que eu preciso. Eu preciso, por exemplo, do preço do milheiro lá da minha alvenaria. Então vou até pintá-la de amarelo para ficar mais fácil para a gente, né? O resto, ó, eu vou até diminuir
Posso diminuir? Como não posso? Isso aí eu posso fazer de qualquer maneira. E agora eu preciso achar aquela composição de alvenaria. E agora, gente? Aí fica mais fácil. Ó, eu posso pesquisar pelo código aqui, ó, 87512. Então vamos pesquisar? Localizar 87512. Olha aí, ó, eu caí direto na alvenaria de vedação. Ó. E aqui nessa coluna eu vou ter o preço de tudo. Olha só, R$500 o milheiro. Esse mês teve um aumento no tijolo aí. Não tá mais esse valor, tá mais alto, tá? Olha só a importância da gente estar sempre, né, cotando, né? Houve um aumento do mês para o outro bem grande do preço do tijolo. A gente precisaria contabilizar isso. Mas aqui já está todos os preços, né? Que a gente viu aqui nessa tabela. Olha só. Milheiro custa R$500. A tela de aço custa em 47 o metro. O pino, 34 centos, né? A hora do pedreiro, R$20. A hora do servente, 14, tá bom? E aqui a gente já tem tudo que a gente precisa para realizar o cálculo. Para entrar lá naquela planilha que a gente viu aula passada, beleza? Então a gente vai treinar um pouco agora com alguns exercícios e a gente volta ainda um pouquinho em Sinap porque tem alguns pontos que a gente precisa elucidar, tá bom? Mas para a gente pegar a composição e os custos via Sinap é muito simples. A gente usa a planilha catálogo de composições, né? Acha a composição que eu quero. É um pouquinho trabalhoso? É. Mas a gente acha exatamente a composição que eu quero e vou lá na planilha de custo analítico e pego o valor de cada um por meio do código de cada composição. Beleza, pessoal? Muita informação, mas a gente vai treinar e vai ser facinho. Prometo para vocês, beleza? Brigadão, gente. Até a próxima.